Bem-vindos ao Debate, nosso espaço para exploração de múltiplas perspectivas. Hoje nós vamos mergulhar de cabeça numa daquelas questões que, tiram o sono da humanidade há séculos. A nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas angústias, tudo isso pode ser explicado apenas por processos físicos e fisiológicos do cérebro? Ou será que a nossa experiência humana exige o reconhecimento de uma realidade espiritual independente? É uma pergunta pesada. Com certeza! E toda a nossa conversa de hoje emerge de uma obra monumental chamada A Base Física do Espírito, escrita pelo filósofo brasileiro Raimundo de Farias Brito e publicada pelo Senado Federal. É um texto fascinante porque ele captura exatamente aquele embate histórico pesado entre o materialismo estrito que dominava o século XIX e o renascimento do espiritualismo. E é um texto que, incrivelmente, não envelhece. Porque essa pergunta central continua nos assombrando hoje, tanto quanto assombrava os pensadores daquela época. Concordo. E, para guiar a nossa análise, eu vou assumir a defesa da visão materialista estrita, a chamada psicologia científica abordada na obra. Eu vou defender a perspectiva de que a mente, a alma, a consciência não são nada além de subprodutos, resultados diretos da atividade do nosso cérebro e do nosso sistema nervoso. Certo. E eu vou argumentar a favor do espiritualismo fundamentado pelo próprio Farias Brito. A minha posição é que o espírito é uma realidade primária, totalmente irredutível. A tentativa de explicar a mente e a consciência usando apenas a física, a química ou a mecânica não é só incompleta, mas é, na sua essência, uma impossibilidade lógica. Para a gente começar a desenhar esse cenário, precisamos entender o que o texto chama de psicologia sem alma. Houve um momento na história em que a ciência precisou dar um basta nas explicações místicas. Na tradição antiga, a alma era vista quase como um fantasma operando uma máquina. Era uma entidade separada, um maquinista puxando as alavancas do corpo. Sim, a visão dualista clássica. Exato. Mas a ciência moderna, influenciada por uma linha empírica e fisiológica que é muito bem descrita no livro, abandonou esse mito. A premissa aqui é muito clara. A base de toda a vida psíquica é inegavelmente o cérebro. O problema, ao meu ver, é como essa linha empírica tentou resolver o mistério, eliminando a parte mais importante dele. Mas veja bem, não é eliminar por capricho. É trazer a discussão para o mundo real. O espírito passou a ser compreendido como uma força natural, inseparável da carne e dos ossos. O argumento é que separar a psicologia da fisiologia seria como tentar estudar a respiração sem olhar para os pulmões. O cérebro é, de forma muito literal, o corpo do espírito. Tudo que a gente chama de processo mental, as nossas emoções, as nossas ideias, deveria ser visto como um epifenômeno. E aí está a palavra mágica do materialismo, epifenômeno. Eu acho crucial a gente traduzir o que isso realmente significa na prática. É uma palavra técnica, mas o conceito é simples. Pense no apito de uma locomotiva a vapor. O apito faz um barulho alto, solta fumaça, avisa que o trem está passando. Mas não é o apito que move o trem. O trem é movido pelo motor, pela queima do carvão, pela mecânica pesada. O materialismo estrito vê a consciência mais ou menos assim, como um epifenômeno. É um clarão subjetivo, um efeito colateral que acompanha o trabalho neurológico, mas que não é a causa das nossas ações. O cérebro acumula energia, reage aos estímulos do ambiente e a consciência é só aquela repercussão interna de que a máquina está funcionando. Sinto muito, mas não aceito isso. Deixe-me dizer o porquê. Essa conta simplesmente não fecha para mim. E Farias Brito expõe exatamente por que não fecha. O reducionismo que tenta transformar a alma num mero apito de trem ignora a tese principal e irrefutável do texto, que é o espírito como o princípio dos princípios. Como assim? Princípio dos princípios? Significa que a negação do espírito carrega em si um beco sem saída lógico. Farias Brito diz que negar é fundamentalmente um ato da consciência. Para você dizer que o espírito não existe, você precisa de uma mente consciente para formular essa frase. O velho argumento circular. Não é circular,
é fundamental. Dizer que não há espírito é o mesmo que dizer eu sou e não sou. Você está usando a sua consciência para negar a sua consciência. É um paradoxo. E o texto nos oferece uma analogia que, para mim, destrói completamente essa ideia de psicologia estritamente fisiológica. Sabe, a analogia do livro e da tinta que ele usa é realmente fascinante. Eu confesso que é uma das partes mais fortes da obra. É, não é? Vamos pensar nela, então. Imagina que você quer entender a mensagem de um poema lindíssimo impresso num livro. A abordagem materialista diria, certo, vamos dissecar este livro. Aí eles levam o livro para o laboratório, raspam a tinta das páginas, analisam a composição química dos pigmentos, examinam as fibras da celulose no microscópio. Uma análise estrutural. Sim, e eles podem te dar um relatório perfeito sobre como a tinta adere ao papel. Mas isso jamais vai revelar a essência do pensamento que está impresso ali. A tristeza do poema não está na molécula de carbono da tinta preta. É uma imagem poderosa, sem dúvida. Mais que uma imagem, é um erro de categoria grave. Tentar explicar a mente dissecando o cérebro físico, mapeando sinapses e neurotransmissores, é fazer a química da tinta e achar que entendeu o poema. A psicologia, segundo Brito, exige introspecção. Exige aceitar que a energia pensante pertence a uma ordem de realidade que nunca vai poder ser reduzida a pura energia motora ou a dissipação de calor e movimento. Eu entendo por que você pensa assim. Entendo a elegância desse argumento. Ele resgata a poesia da experiência humana. Mas deixe-me dar uma perspectiva diferente, olhando para a prática, para as fundações empíricas que a obra relata quando descreve os ideólogos e os materialistas. O texto cita figuras que foram radicais, que postularam de forma nua e crua que o cérebro secreta o pensamento, assim como o fígado secreta a bile. É uma frase famosa, mas você tem que admitir que é de um reducionismo quase brutal. Soa quase rude hoje, eu concordo. Mas olha, na época em que foi formulada, foi uma maneira revolucionária de tentar ancorar a mente na realidade biológica. Se a gente seguir a linha do empirismo radical, a ideia é que tudo que nós chamamos de espírito não caiu do céu. Deriva de impressões sensíveis. A nossa máquina orgânica tem um sistema nervoso central que recebe estímulos do mundo lá fora. Luz, som, calor. O corpo acumula essa energia e a resposta dessa mecânica é o que chamamos de pensamento e ação. Mas você não vê um salto cego nessa explicação? Não, eu não vejo um salto. Eu vejo um fechamento de lacunas. O que você chama de espírito irredutível, o materialista chama de uma dinâmica biológica altamente complexa. Chamar a consciência de um epifenômeno não é diminuir a experiência humana. Ninguém está dizendo que você não sente amor ou dor. Apenas estamos explicando isso através da causalidade natural, livrando a ciência de precisar invocar entidades metafísicas indemonstráveis. A consciência é só a face interna de um processo orgânico. Eu vejo isso de uma maneira diferente. Dizer que o cérebro secreta o pensamento, como o fígado secreta a bile, ignora um abismo qualitativo gigantesco. Farias Brito aponta um paradoxo insuperável nessa linha de raciocínio. Pensemos no cérebro apenas como matéria física. Átomos, moléculas, água, gordura. Em si mesma, essa matéria é morta, é inconsciente. O texto usa a palavra trevas. A matéria pura é escuridão total do ponto de vista da percepção. Sim, a matéria em si não tem subjetividade intrínseca. Então, como é que a matéria inconsciente, as trevas absolutas, de repente gera a luz da consciência? A fisiologia explica o movimento. O movimento de um impulso nervoso ao longo de uma sinapse é apenas isso, movimento no espaço. A consciência não é movimento no espaço. É um fenômeno de percepção, de síntese, de significado. Mas a complexidade do movimento... A complexidade não muda a natureza do fenômeno. Chamar a consciência de mero acidente da matéria não é uma explicação científica. É uma manobra retórica para esconder que o materialismo não faz a menor ideia de como o físico cruza a ponte e vira mental. O espírito não é um efeito colateral irrelevante. Sem a consciência para observar o mundo, nós nem saberíamos que os cérebros existem. Certo. Faz sentido no papel argumentar que a essência do espírito é inatingível pela matéria.
Mas aí a metafísica nos deixa paralisados num debate sem fim. A ciência decidiu que não podia ficar só debatendo o abismo qualitativo. Ela precisava avançar medindo o que podia ser medido. E é aqui que o texto de Brito entra numa discussão profunda sobre a validade do método experimental na psicologia. E é aí que a coisa fica ainda mais complicada para o lado materialista. Não estou convencido por essa linha de raciocínio, porque foi um passo necessário. Para que a psicologia deixasse de ser um conjunto de divagações abstratas de filósofos de poltrona, ela precisava se tornar uma ciência de verdade. Ela precisava sair das nuvens. E como se faz ciência? Com fatos objetivos. O livro fala sobre o surgimento da escola experimental alemã, as primeiras tentativas de aplicar a física ao estudo das sensações, a psicofísica de Wundt e Fechner. Você quer dizer tentar usar uma régua para medir a tristeza? De certa forma, sim. Passou-se a medir tempos de reação. Os pesquisadores apresentavam um estímulo físico, um som, uma luz, e cronometravam exatamente quanto tempo a pessoa levava para apertar um botão. Eles quantificaram a relação exata entre a força do estímulo externo e a intensidade da resposta sensorial. Eles encontraram leis matemáticas para isso. Foi a prova de que a mente responde a leis físicas. A introspecção, o olhar para dentro, é um método não verificável. Eu não posso entrar na sua cabeça para checar se o que você relata é verdade. Sim, mas Deixa eu só concluir o raciocínio. Não dá para construir uma ciência confiável baseada em algo que não pode ser pesado, medido e repetido num laboratório controlado. Olha, Farias Brito é absolutamente implacável nessa parte do livro. Ele mostra que é exatamente dentro do laboratório que essa ambição desmedida de quantificar o espírito encontra a sua própria ruína. A ambição era enorme, claro, mas os resultados reais sobre a natureza da mente foram vazios. Vazios? Eles criaram toda a base da psicologia moderna. Eles criaram bases fisiológicas, não psicológicas. O texto menciona uma crítica devastadora sobre essa época, lembrando do exemplo de pesquisadores que passaram anos a fio tentando isolar os mecanismos puros da memória. Você lembra do caso citado sobre as experiências com sílabas sem sentido? Ah, as experiências de Müller. As milhares de repetições? Mente desprovidas de qualquer significado. 20.000 repetições para tentar encontrar a física da memória. E qual foi a grande lei universal descoberta sobre a essência do pensamento humano depois de todo esse esforço monumental? Nenhuma. É um ponto interessante. Embora eu formulasse de outra maneira, isso é a ciência tateando no escuro. É o começo natural de qualquer campo de pesquisa. Você testa as variáveis mais simples primeiro. Mas o erro não é de método incipiente, o erro é de premissa. A verdade nua e crua é que medir o tempo de um reflexo nervoso não revela absolutamente nada sobre a natureza de um juízo moral, ou de um raciocínio matemático complexo, ou de uma emoção profunda. Farias Brito argumenta que a verdadeira psicologia requer a introspecção, justamente porque é impossível ter um conhecimento objetivo de um fenômeno puramente subjetivo. Se a mente é subjetiva por natureza, usar o laboratório físico para compreendê-la é usar a ferramenta errada. Tentar aplicar um cronômetro e uma fita métrica à angústia ou ao pensamento abstrato é um erro categórico. O fracasso desses métodos prova que o objeto de estudo exige uma abordagem interna. Eu compreendo a frustração com as limitações dos primeiros laboratórios. Mas eu não estou convencido de que isso invalida a busca física, principalmente porque esse argumento parece ignorar o vasto poder explicativo do evolucionismo. A obra delineia muito bem essa perspectiva, particularmente trazendo a visão do Herbert Spencer. A vida psíquica não precisa ser um mistério mágico e insondável se a gente olhar para a linha do tempo da evolução. O evolucionismo mecânico tenta esticar a biologia até ela virar psicologia. Porque elas são um contínuo. Spencer argumenta que a vida surge por evolução material, puramente física. E a mente? A mente é apenas um grau exponencialmente mais complexo dessa mesma vida. Ele define a vida psíquica como uma acomodação contínua das relações internas do organismo às relações externas do ambiente. A mera adaptação ao meio. Sim. Pense num organismo unicelular primitivo. Ele sente a luz e foge dela.
Isso é um reflexo físico básico. À medida que as eras passam e os organismos se tornam incrivelmente complexos, o sistema nervoso desenvolve a capacidade de registrar e reagir a ambientes muito mais intrincados. A nossa consciência humana não surgiu do nada. Ela é o resultado inevitável de milhões de anos de agregação de matéria e dissipação de movimento. O pensamento, a memória, até o planejamento do futuro são adaptações mecânicas de sobrevivência. Não há necessidade de um espírito. A psicologia é, no fundo, a biologia no seu estado de complexidade mais avançado. É um argumento convincente, mas você já considerou as implicações dessa visão mecânica quando a gente olha para a totalidade do cosmos? Farias Brito desmonta essa visão puramente mecânica do Spencer, expondo o que ele chama de uma cegueira ontológica. Cegueira ontológica. Explique isso melhor. Significa que a teoria se recusa a enxergar a natureza fundamental do ser. Pense no seguinte: se o universo é concebido como uma máquina absolutamente cega, fria, governada apenas por leis da mecânica celeste, um universo onde não existe nada no começo além de força, peso e poeira estelar. Se tudo é apenas isso, então o aparecimento repentino da consciência é o maior de todos os absurdos lógicos. Porque é um absurdo. É apenas uma propriedade emergente da complexidade dessa poeira estelar. Porque a poeira cósmica cega não deveria, subitamente, começar a observar a si mesma. Como um universo mecânico, sem propósito, cria seres com uma capacidade tão profunda de perceber propósito. Spencer não resolve o problema da origem da consciência, ele apenas o dilui em milhões de anos. É como dizer que uma mágica impossível se torna possível só porque demorou muito para acontecer. É por isso que Brito fala na necessidade do que ele chama de uma psicologia transcendente. Do que a evolução mecânica ignora completamente. A angústia fundamental do ser consciente diante do infinito e da morte. A biologia lida com a máquina que se desgasta e sobrevive para passar genes adiante. Ela não consegue explicar o valor absoluto da nossa individualidade. Um mero reflexo adaptativo de sobrevivência não precisaria escrever sinfonias, questionar o universo ou ter crises existenciais profundas. Olha, eu entendo que a angústia existencial é profunda, mas deixe-me te dar uma perspectiva diferente, buscando um terreno onde a própria ciência contemporânea, a obra tentou criar uma ponte, uma reconciliação elegante entre esses dois mundos, que é o paralelismo psicofísico. Ah, a famosa solução diplomática. Mas é uma solução brilhante. A obra aponta pensadores que sugeriram que o espírito e a matéria não precisam ser duas substâncias inimigas, vivendo num divórcio metafísico eterno. Em vez disso, eles seriam dois lados da mesma moeda. Uma força única no universo que se manifesta com uma face interna e subjetiva, que nós experimentamos como emoções, e uma face externa e objetiva, que nós vemos como sinapses elétricas. Uma única coisa com duas aparências. Exatamente. Isso não diminui o valor do espírito, como você temia, mas o ancora de forma firme no mundo natural. E o mais importante para o método científico, isso justifica plenamente estudar a mente através do corpo. Porque se a cada evento mental invisível corresponde de forma exata e paralela a um evento físico no cérebro, então a fisiologia é a nossa melhor ferramenta. A gente não nega que a sua experiência de angústia existe, mas a gente pode estudá-la cientificamente mapeando os processos corporais paralelos. Sabe, eu vejo o paralelismo psicofísico como uma ilusão muito bem construída. Ele apazigua os ânimos, mas no fim do dia ele não resolve o problema central. Veja, Farias Brito não é um extremista cego. Ele reconhece plenamente que existe uma conexão íntima entre o corpo físico e o psíquico. Ninguém no lado espiritualista nega isso. O texto até menciona a questão do anestésico para provar isso, não é? Sim, a prova indiscutível está no anestésico. Se eu injeto uma substância química no seu sangue, eu suprimo a sua dor física e posso até suprimir temporariamente a sua consciência. Isso prova de forma cabal que há uma ligação profunda. Se o cérebro apaga, a mente sai do ar.
Contudo, e aqui está o pulo do gato filosófico de Farias Brito, ligação não significa identidade. Mas se um depende do outro para funcionar neste mundo, a distinção se torna quase semântica. De forma alguma. Imagine um violinista brilhante tocando um instrumento. Se você quebrar o violino, a música para. Se você desafinar as cordas, a música sai distorcida. O violino e a música estão intimamente ligados, mas o violino não é o músico e a madeira não é a melodia. Farias Brito argumenta que, mesmo existindo essa unidade no organismo humano, nós não podemos fundir as naturezas da coisa. A energia motora atua no espaço físico, a energia pensante lida com a ideia e o sentimento. São ordens diferentes. Mas o cérebro engloba as duas coisas no mesmo espaço biológico? Não nos métodos de estudo. Pense na relação entre biologia e sociologia. A sociedade é feita de seres biológicos, certo? Sim, seres humanos. Mas a biologia não consegue absorver e explicar as ciências sociais. Você não estuda inflação ou revoluções políticas olhando para as células no microscópio. Da mesma forma, diz Farias Brito, a fisiologia jamais poderá engolir a psicologia. Os fenômenos psíquicos sempre vão exigir um método da introspecção para serem compreendidos na sua verdadeira essência, porque a régua física não alcança o mundo interno. Essa conversa toda nos traz para um momento de síntese bem importante. Ao refletir sobre tudo o que debatemos a partir da obra, eu continuo achando que a grande força da posição materialista é que ela trouxe a luz da objetividade para o estudo da mente. Ao tentar vincular a nossa vida interior a bases físicas, a ciência nos tirou das nuvens da metafísica abstrata onde o debate estava estagnado. Aceitar que a mente é, na prática, o cérebro em ação, foi o que nos permitiu avançar em áreas cruciais como a neurologia e a medicina psiquiátrica. É verdade que o ponto exato de ignição, o momento em que o movimento celular acende a consciência, continua sendo um profundo mistério, mas o método empírico continua sendo a estrada mais sólida que nós temos. É uma defesa forte do método objetivo. Eu reconheço. Mas o outro lado da moeda é igualmente revelador. O que a obra de Farias Brito nos mostra é que o fracasso das tentativas puramente materiais de explicar a essência do pensamento prova que o espírito não pode ser descartado. Você menciona os mapas e os avanços físicos, e eles são reais. Mas eles são apenas isso, um mapeamento da maquinaria. Tentar encontrar a origem de uma ideia profunda, dissecando tecidos no laboratório, é fechar os olhos para a realidade mais imediata que possuímos, o fato de que somos conscientes. O espiritualismo de Brito nos resgata do cinismo de acreditar que vivemos num universo puramente acidental. Ele nos lembra que a nossa energia pensante tem uma dignidade que escapa de qualquer microscópio. Sabe, apesar de estarmos em lados bem opostos sobre qual é a natureza definitiva da mente, eu percebo que há um terreno comum inegável entre nós, e a própria obra reflete isso. A relação entre a matéria cinzenta do nosso corpo e o mundo sem limites dos nossos pensamentos continua sendo o maior quebra-cabeça da existência. O livro usa uma expressão perfeita para isso. Chama de o desespero dos filósofos. O desespero dos filósofos, pois é, porque há um abismo que fascina e aterroriza ao mesmo tempo. E é por isso que há uma riqueza gigantesca em revisitar a base física do espírito. O texto nos obriga a confrontar as limitações de uma ciência puramente mecânica e nos convida a mergulhar nas profundezas da nossa própria experiência interna. Ele prova que ainda há um continente inteiro a ser explorado nessa fronteira entre a carne e a consciência. Um convite e tanto. E nós deixamos a você, que acompanhou essa nossa jornada hoje, a missão de pesar essas múltiplas perspectivas, de refletir sobre os argumentos e de formar a sua própria conclusão. Muito obrigado pela companhia em mais essa profunda troca de ideias. Até a próxima!